Olá, pessoal! Vamos rever os nossos conteúdos para o nosso teste que faremos nesta semana. Nós aprendemos sobre a equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela é escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são valores que nós podemos substituir para ter os valores das incógnitas. Porém, eu não posso colocar no lugar do a o valor zero, porque se eu colocar no lugar daqui do x ao quadrado, no coeficiente zero, eu não tenho uma equação de segundo grau. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma equação completa do segundo grau. Eu tenho o termo a, que vale 2. Ó, quando fala os termos, os coeficientes, eu não levo a letra ao lado, não. É só o termo que está na frente das letras. Então, eu tenho o termo a, que é 2, o termo B, que é mais 4, e o termo C, que é mais 3. Tá? Eu tenho uma equação incompleta aqui também, olha. Ele pode ser incompleta também desde que o maior expoente da letra tem que ser 2, para ser uma equação de segundo grau. O termo A é 4, o termo B é menos 5, e eu não tenho aquele termo que não tem a letra, que é o termo independente. Então, ela é incompleta em C. Outro exemplo que nós temos aqui é a equação que eu tenho o termo A, 1, o termo B eu não tenho, aquele que tem a letra x elevado a 1, eu não tenho nesse exemplo aqui. Então, B é 0. Então, ela é incompleta em B. E eu tenho o termo C, que é menos 36. Lembrando que toda vez que eu falo em colocar em coeficiente, o sinal vai junto também. Tá? Nós vimos também como nós resolvemos uma equação incompleta. Quando ela é incompleta em B, eu tenho só um termo com a letra, que é o x ao quadrado. Eu vou isolar esse x ao quadrado, então o termo independente eu jogo para o segundo membro trocando de sinal. Nesse exemplo é menos 100, vai para o outro lado com mais 100. Então eu vou jogar o contrário da potência é a raiz, então eu jogo como raiz de 100. Porém, como eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho duas soluções para ela, por isso que eu ponho mais e menos aqui. A raiz de 100 é 10, então eu tenho mais 10 e menos 10. Se eu colocar o menos 10 no lugar do x ali e resolver, vai ficar 100 menos 100, zero. Se eu colocar o mais 10 também, 10 vezes 10, 100, 100 menos 10, zero. E quando eu tenho uma equação incompleta em C, eu tenho dois termos que possuem letras, então eu faço pela evidência. Então eu ponho evidência o x, porque é o x em comum nos dois termos aqui da equação. Ponho o x em evidência, abro parênteses. Vou dividir cada termo desse daqui pelo x e a resposta ponho dentro do parênteses. Lembrou? Oitavo ano isso aí, hein? Então, vamos ver, ó, x ao quadrado dividido para x, eu subtraio o expoente, ó, 2 menos 1, 1 daqui. Então, x ao quadrado dividido para x, sobra esse x aqui. Mais, põe o mais aqui, 2x dividido para x, sobra só o 2. O que eu vou fazer? Ó? Pego o x, que está em evidência, igualo a esse zero aqui. Opa, achei a primeira resposta. Pego o parênteses, que eu coloquei em evidência aqui, e igualo a zero. Então, x mais 2 igual a zero. Aí eu vou resolver esse x mais 2 igual a zero aqui nesse exemplo. Pego o termo que não tem letra, jogo para o segundo membro trocando sinal. Então, aqui ele vai com menos 2. Então, eu encontrei a resposta 0 e menos 2. Uma dica aí, toda vez quando eu tenho uma equação incompleta em C, uma resposta sempre vai ser 0, tá? Porque eu ponho em evidência aqui e eu igualo a zero, vai dar zero esse número que está aqui em evidência, tá legal? Então, se eu colocar o zero no lugar desse x e desse x e eu for resolver, eu vou encontrar zero. Se eu pegar o menos 2 e colocar no lugar desse x e desse x aqui, e eu vou resolver, eu encontro zero. Eu espero que você tenha entendido e que faça um bom teste. Bom teste e até lá. Tchau, tchau.